Marco Aurélio é um dos filósofos estoicos mais famosos e conhecidos de todos os tempos. Ele foi imperador romano de 161 a 180 d.C. e foi o último governante de uma linhagem posteriormente conhecida como os 5 Bons Imperadores. Ele ocupou uma das posições mais altas de poder no mundo na época e teria acesso à realização de todas as suas tentações e desejos, caso o desejasse, mas, em vez disso, dedicou sua vida à justiça e equidade. Durante seu governo, Aurélio encontrou tempo para escrever uma série de escritos autobiográficos, agora conhecidos como Meditações, que se tornaram um dos textos mais importantes da filosofia estoica. Nas Meditações, Aurélio descreve orientações sobre como melhorar a si mesmo. Essas orientações se concentravam principalmente em adotar uma perspectiva cósmica e analisar criticamente seu julgamento sobre si mesmo e sobre os outros. Como líder de um império poderoso que enfrentou várias guerras durante seu governo, Aurélio usou sua própria filosofia estoica para liberar o estresse e as preocupações e ser o melhor líder confiável que poderia ser. O estoicismo é uma filosofia antiga e incrivelmente famosa que, além de uma teoria, é também uma maneira verdadeiramente inspiradora de pensar e viver. Os estoicos acreditavam fortemente que fazer a coisa certa era a chave para a felicidade individual e que, para fazer a coisa certa, era necessária uma avaliação sensata e pensamento racional claro. Com isso em mente, neste vídeo, falaremos sobre como você pode desenvolver uma mente racional por meio de 5 lições importantes dos ensinamentos de Marco Aurélio. Número 1. Treine sua percepção. Marco Aurélio diz: escolha não se sentir prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não foi. Uma das maiores lições do estoicismo é assumir o controle de sua percepção. Estamos acostumados a julgar tudo o que encontramos. Qualquer evento que experimentamos, qualquer pessoa que conhecemos, visões que vemos, todos eles recebem um julgamento de valor. Algo foi bom, ruim, chato, divertido, bonito, feio, etc. Isso é, sem que percebamos, uma prática muito exaustiva e também pode afetar nossas vidas para pior. Por exemplo, julgar cada interação que você tem em um dia particularmente difícil como terrível dá ao próprio dia uma visão ainda mais negativa. Se você rotular uma festa que você foi como chata, isso é tudo o que ela será, a parte chata da sua semana. Muitas vezes deixamos nossos julgamentos iniciais serem influenciados por nossas emoções, o que significa que provavelmente não são inteiramente racionais. Além disso, nossa tendência a julgar cada momento de nossas vidas está intimamente ligada a uma tendência a falar em metáforas e exageros que fazem as coisas parecerem piores. Se você for abandonado por seu parceiro, você pode dizer que seu ex partiu seu coração, em vez do fato fundamental de que eles não sentem mais por você da maneira que costumavam. Essa maneira de falar, ou melhor, essa maneira de pensar, molda como você se sente. Não é o evento real que faz você se sentir mal, mas sim a maneira inconsciente que você escolhe para pensar sobre ele. Os estoicos, por outro lado, encorajam as pessoas a terem cuidado ao julgar tudo o que encontram e as coisas que fazem. E uma das maneiras de ter cuidado é desfazer seus julgamentos, o que essencialmente significa olhar além deles. Ser capaz de esquecer seu primeiro instinto e julgar algo por meio de uma lente mais otimista e razoável. Você pode tentar reformular essa festa chata em sua mente como um evento onde você teve a oportunidade de ver um lugar novo e conhecer algumas pessoas novas. Depois você pode notar que realmente não se identificou com ninguém, mas não foi com a expectativa de negatividade. Portanto, praticar para não julgar tudo com base em seu primeiro instinto e emoção é a melhor maneira de começar a treinar sua percepção da vida. Sempre que pensar em qualquer coisa de maneira opinativa, tente se perguntar: isso é racional? No que baseei minha opinião? Há uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso. Marco Aurélio enfatizou que os danos só podem ocorrer se você os considerar como danos.
Isso significa que qualquer experiência difícil que você passou parecerá mais difícil e pior quanto mais você a considerar assim. Portanto, você tem controle total sobre o quanto certas situações o afetam. Os estoicos também o incentivam a ver todas as coisas ruins que acontecem como uma oportunidade ou fonte de bem. Como exercício para treinar sua perspectiva de maneira estoica, existe um desafio chamado inverter o obstáculo. Quando um novo colega de trabalho tem dificuldades de aprendizado e seus erros afetam os lucros da empresa, você pode sentir frustração. Este colega de trabalho é um obstáculo para o que você está tentando alcançar: eficiência e lucro. No entanto, essa situação também pode ser uma oportunidade para o bem. É uma oportunidade para você exercitar e praticar a paciência, para se tornar um melhor professor, aprender como integrar novas pessoas na empresa e como lidar com momentos estressantes. Todas essas são habilidades que também serão úteis no futuro e devem ajudar a aumentar os lucros a longo prazo. Sobre esse assunto, Marco Aurélio disse famosamente: "O obstáculo para a ação avança a ação, o que está no caminho se torna o caminho." Em resumo, em vez de julgar tudo com exagero, tire um tempo para olhar as coisas como elas são objetivamente, e você pode descobrir que a vida é mais simples e clara do que você pensava. Cada situação tem uma interpretação mais positiva e uma mais negativa. Quando você ajusta sua mentalidade de acordo, descobrirá que nada o incomoda tanto quanto costumava e passará pela vida com mais facilidade. Número 2. Controle suas emoções. Aprenda a controlar suas emoções. Marco Aurélio nos aconselha a parar de deixar suas emoções sobrepujar o que sua mente lhe diz, parar de ser hipócrita, egocêntrico, irritável. Agir com base na emoção muitas vezes é retratado como um contraste acentuado com agir racionalmente. E isso não é sem razão. Não há nada que obscureça mais nosso julgamento do que nossas próprias emoções podem fazer. Portanto, se você deseja pensar com clareza o tempo todo, uma das habilidades mais importantes a dominar é a capacidade de controlar suas emoções. Segundo Marcos Aurélio, a emoção da raiva, em particular, nos faz mais mal do que bem. Contrariamente ao que muitas pessoas parecem pensar ou tentar, controlar suas emoções não significa suprimi-las. Quando você sente uma raiva intensa devido a uma traição, não pode controlar essa raiva negando sua existência para si mesmo ou para os outros, ou fingindo que está tudo bem. Ela ainda estará lá. Não importa o quão profundamente você a empurre para baixo. Em vez disso, controlar emoções como a raiva é, segundo os estoicos, feito redirecionando-as. Portanto, quando você estiver experimentando raiva, pergunte a si mesmo o que pode fazer com essa raiva. Gritar com quem o machucou pode parecer tentador, mas isso o ajudará a diminuir sua dor ou melhorar sua situação? Isso ajudará a pessoa que o traiu a melhorar? Em resumo, pense no que você está tentado a fazer e depois pergunte a si mesmo se é útil. Se não for, encontre maneiras de expressar suas emoções de forma útil. Talvez você possa obter melhores resultados conversando calmamente com quem o machucou, explicando seus sentimentos e tentando entender o ponto de vista deles. Você também pode escrever em um diário, praticar exercícios físicos, se perder em um jogo de vídeo ou qualquer outra coisa que possa ajudá-lo a se livrar da raiva depois. Como outro exemplo, leve em consideração a ansiedade ou o medo. Você não pode simplesmente suprimi-los, mas pode redirecioná-los. Em vez de deixar a ansiedade paralisá-lo, você pode usá-la como um desafio para tomar as ações que a fazem sentir e reconhecer sua existência ao longo do caminho. Vamos dizer que você tem medo de pedir um aumento ao seu chefe. Muitas pessoas veem esse medo como um motivo para não fazer algo e permitem que ele as impeça de agir por causa de suas ansiedades. Outros podem conseguir fazer isso e considerar sua ansiedade como algo que está atrapalhando e precisa ser suprimido e ignorado. Mas nenhum dos dois precisa ser o caso. Em vez disso, seu medo é algo que pode ser expresso de maneira saudável e talvez até ser útil. Por exemplo, esse medo o faz pensar em tudo o que pode dar errado,
o que o leva a considerar todas as possíveis perguntas que seu chefe pode fazer e todas as contradições que você pode ouvir. Isso pode ajudá-lo a se preparar e criar um plano para cada cenário possível. Mas o mais importante, o medo fornece uma motivação positiva para seguir em frente, desafiar a si mesmo e crescer como pessoa, para provar a si mesmo que você pode, para dar o passo não apesar do medo, mas em parte por causa dele. E nesse cenário, você pode estar ciente da ansiedade ao longo do caminho e pensar: como é incrível que eu esteja tentando mesmo com isso. Quando você consegue redirecionar emoções fortes com facilidade, você se torna uma pessoa calma, não importa o que aconteça. E suas emoções nunca prejudicarão sua capacidade de pensar racionalmente e tomar decisões inteligentes. Controlar suas emoções é a chave para uma mente mais calma. Número 3. Exercite a dicotomia do controle. Nas palavras de Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. A dicotomia do controle é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Por exemplo, o clima, problemas de tráfego, ou o que as pessoas pensam de você estão todos fora de seu controle. Mas como você se veste, a que horas sai e o tipo de pessoas com quem se cerca, isso você pode controlar. Portanto, sempre que você enfrentar uma situação que o faça sentir de determinada maneira, pergunte a si mesmo: o que posso controlar? Tudo o que você pode controlar é uma razão para agir. Tudo o que você não pode controlar, você deve aprender a aceitar e abraçar sem deixar que isso o afete. Aprender a distinguir essas duas coisas e agir de acordo pode limpar sua mente instantaneamente. Uma parte muito importante da dicotomia do controle é o amor pelo destino. Quando você abraça a vida e todas as circunstâncias que ela lhe traz, você sempre amará a vida. Você não pode escapar do destino ou decidir circunstâncias que estão fora de seu controle. Mas você pode escolher amar sua vida, não importa o que aconteça. Se você se descobre rejeitado para um emprego que desejava há anos, pode pensar que não há redenção em tal situação. Você queria o emprego, tentou e falhou. Você não pode fingir amar o destino em uma circunstância como essa, certo? No entanto, isso é um mal-entendido. Em vez de ver o fato de não ter alcançado sua ambição puramente como negativo, investigue o que levou ao resultado negativo e use-o para fazer uma jogada positiva. Você não conseguiu o emprego foi um fracasso da sua parte, caso em que isso é algo que você pode controlar. Você pode trabalhar nessas falhas e tentar novamente quando surgir uma oportunidade semelhante no futuro. Ou a razão foi um fator externo, como nepotismo ou um conflito de personalidade com um membro da equipe de contratação. Isso nunca esteve sob seu controle, o que significa que a oportunidade nunca existiu realmente, e não faz sentido ficar chateado com algo que nunca existiu. Uma parte da aceitação do destino é se distanciar de um resultado fixo e de marcadores externos de sucesso. Se você deseja ser um escritor, por exemplo, e medir seu sucesso pela quantidade de vendas que seu livro faz, então você deixará seu sucesso ser controlado pelo mercado de livros arbitrários da época. Mas se você escolher medir seu sucesso pela satisfação que tem com seu produto final, ou pela quantidade de trabalho que investiu nele, então você está no controle de seu sucesso. Portanto, faça tudo ao seu alcance para tentar alcançar seus objetivos. Mas nunca se esqueça de que talvez você não os alcance e aceite essa possibilidade com antecedência. Se nos ocuparmos apenas com o que está sob nosso controle e prometermos aceitar tudo o que não está exatamente do jeito que vem, então nos encontraremos calmos, aconteça o que acontecer. Número 4. Mantenha as virtudes em mente. Para citar Marco Aurélio, cave fundo em si mesmo, pois há uma fonte de bondade sempre pronta para fluir se você continuar cavando. Uma virtude é uma excelência de caráter, ou, em termos simples, comportamento moralmente bom. Comportamento moralmente bom beneficia não apenas você e aqueles ao seu redor, mas o bem maior. Os estoicos acreditavam em um universo interdependente.
que tudo e todos estão conectados de alguma forma. Portanto, segundo o estoicismo, o que é melhor para o bem maior é eventualmente melhor para você também. É por isso que os estoicos estavam convencidos de que as pessoas mais racionais eram aquelas que se comprometiam com o bem maior, ou, em outras palavras, agiam virtuosamente. Não agir virtuosamente é resultado da ignorância, segundo os estoicos. Quando a vida o leva em uma direção inesperada, as virtudes podem orientá-lo sobre o que fazer e mantê-lo fundamentado. É por isso que as pessoas mais virtuosas são as mais calmas e relaxadas. Para ser virtuoso é preciso ter em mente as 4 virtudes mais importantes do estoicismo: sabedoria, justiça, temperança e coragem. A sabedoria, aos olhos dos estoicos, é a capacidade de julgar o que é bom, ruim, intermediário ou neutro. Em vez de ser controlado pela emoção, é preciso pensar com clareza e lógica sobre o que seria moralmente correto a fazer. Quando você tem 2 opções em uma situação difícil, a sabedoria é a capacidade de pensar em ambas. Em seguida, a justiça. A justiça é adquirida por meio da sabedoria e significa fazer o que é certo e justo, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Os estoicos consideram que é nosso dever para conosco, para nossos semelhantes e para a sociedade como um todo. A terceira virtude, coragem, é a capacidade de agir diante do seu próprio medo. Fazer o que é necessário ou útil, mesmo quando você não sabe se terá sucesso. A coragem não é a eliminação do medo, do desejo ou da ansiedade. É a decisão de agir e dar passos, apesar do nosso medo, paixão e ansiedade. Por fim, a temperança. A outra palavra para temperança é moderação, o que significa manter-se no meio entre 2 extremos. Garantir que nunca se tome muito ou muito pouco. Na prática, a temperança muitas vezes se parece com autocontrole, autodisciplina ou disciplina. Segundo Aurélio, uma qualidade que diferencia os humanos dos animais era a capacidade de parar a si mesmos, se necessário. A temperança é importante para garantir nosso bem-estar a longo prazo, em detrimento da satisfação a curto prazo. Por exemplo, considere um pacote de batatas fritas. Terminar todo o saco de uma vez pode parecer agradável no momento, mas é prejudicial para a saúde e até mesmo potencialmente para o seu humor em alguns casos. Portanto, você deve praticar o autocontrole e parar depois dos primeiros goles. A temperança também é auxiliada pela sabedoria. Somente pensando com sabedoria você pode decidir quanto de algo você precisa adquirir antes de se conter. Os estoicos dividiram todas as coisas e ações possíveis no mundo entre bens, males e indiferentes. Sempre foi importante buscar o bem, evitar o mal e escolher os indiferentes como desejar. Você cria o mal quando age contra uma dessas virtudes. Por exemplo, quando rouba alguém, desrespeita alguém, age de maneira imprudente ou covarde, ou faz alguém adoecer. Você participa do bem quando age de acordo com essas virtudes. E você não faz nada quando realiza atos indiferentes, como dar um passeio, por exemplo. Essas regras simples para viver não apenas o tornam uma pessoa melhor, mas também o tornam uma pessoa mais relaxada. Quando você age de acordo com as virtudes, está sempre guiado pelo bem e está sempre agindo racionalmente, de acordo com os estoicos. Esse comportamento cria uma mente calma. Número 5. Sempre considere o quadro geral. Em nossa última citação de Marco Aurélio para este vídeo, ele diz: como Platão colocou lindamente, sempre que você quiser falar sobre pessoas, é melhor ter uma visão geral e ver tudo de uma vez. Considerar o quadro geral é uma parte tremendamente importante de clarear a mente. Quando vivemos a vida, estamos sempre bem no meio de tudo. Todo problema pode parecer o fim do mundo. Por exemplo, quando você está no meio de uma pequena multidão, pode parecer que a cidade inteira está lotada, mas dar apenas alguns passos para o lado provará o contrário. Portanto, em geral, quando damos um passo para trás e olhamos para a totalidade do mundo e de nossas vidas, vemos o quão pequeno é tudo o que experimentamos realmente e o quão pequenos realmente somos.
e então vemos o quanto do mundo existe além de nossa experiência subjetiva. Muitas pessoas esquecem que suas experiências e opiniões não são a única coisa que deve importar, até para elas mesmas. Alguém que teve uma má experiência com cachorros, por exemplo, pode não entender ou acreditar que os cachorros podem ser animais de estimação úteis e incríveis para os outros, a menos que considere conscientemente a possibilidade de que alguém mais teve experiências diferentes. Uma visão maior o impede de ficar cego a outras perspectivas e o força a considerar a visão geral e o quão pequeno é tudo o que acontece. Portanto, sempre que você se encontrar triste ou preocupado com algo, pergunte a si mesmo: como será daqui a 1 ano? Ou até mesmo 5 ou 10 anos a partir de agora? Isso ainda será importante? Com frequência, a resposta será não, e isso o ajudará a se acalmar e aceitar a situação. Portanto, antes de tudo, aprenda a ser cético em relação às próprias opiniões. Sempre considere a perspectiva dos outros, dê um passo para trás e tente sempre olhar para o quadro geral. Isso não apenas o tornará uma pessoa mais compreensiva e aberta, mas também uma pessoa muito mais calma. Resumindo, as lições de Marco Aurélio sobre como desenvolver uma mente racional são: primeiro, treine sua percepção. Evite julgamentos rápidos e negativos, adotando uma perspectiva objetiva e positiva sobre as situações. Segundo, controle suas emoções. Em vez de ser governado por suas emoções, redirecione-as de maneira útil e construtiva. Terceiro, exercite a dicotomia do controle. Concentre-se no que está sob seu controle e aceite o que não está, mantendo a calma e a serenidade. Quarto, mantenha as virtudes em mente. Cultive a sabedoria, justiça, temperança e coragem em suas ações diárias para promover um comportamento moralmente bom. Quinto, sempre considere o quadro geral. Adote uma visão mais ampla das situações, lembrando-se de que muitos problemas são temporários e insignificantes no grande esquema das coisas. Seguindo essas lições, você pode trabalhar para desenvolver uma mente mais racional e alcançar uma maior tranquilidade em sua vida. O estoicismo é uma filosofia prática que pode ajudar a orientar suas ações e pensamentos em direção a uma vida mais significativa e equilibrada. Se ficou até aqui, digite Buscando Sabedoria, pois você faz parte do 1%. Fiquem todos com o Criador.